Vaso ruim não quebra. Ser contra mulheres, ser racista, ser antissemita, não muda o fato de que se você tiver uma vida boa, você vai viver até mais de 90 anos. Fazer grandes descobertas científicas também não deveria te isentar. Eu sou Emílio Garcia e hoje a gente vai falar sobre o Watson, que morreu essa semana, que é um cientista brilhante que participou de descobertas muito importantes da história da humanidade e que também era uma péssima pessoa, tá bom? Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia, que a gente fala de ciência, de política, de educação, e a gente entende claramente que essas coisas são extremamente ligadas, que não dá para você ser cientista sem se admitir como um ente político na sociedade e que tudo que você fala pode ter um efeito importante e relevante quanto maior for a descoberta que você fizer. Então hoje a gente vai falar sobre esse senhor, James Watson, que lá na década de 60, lá na década de 50, participou de uma das descobertas mais importantes do século, quiçá a descoberta mais importante do século. Tá bom, o Einstein estava lá no começo do século, então uma das descobertas mais importantes do século, que foi sobre a estrutura do DNA. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso, ele e o Crick ganham o prêmio Nobel por isso. A gente já vai falar sobre a exclusão da Rosalind Franklin do artigo e de como o Watson sempre disse que ela era irrelevante para o trabalho, apesar da imagem ser dela. Mas a gente já comenta sobre isso. Então, eles fazem a descoberta do DNA, da estrutura de dupla hélice do DNA. Então o DNA ele é composto por uma escadinha de moléculas químicas que interagem formando uma estrutura que depois se entrelaça, por isso que essa estrutura é conhecida como dupla hélice. Eles faziam uma análise que a Rosalind Franklin, de uma imagem que a Rosalind Franklin produz, e eles deduzem a partir dessa imagem essa estrutura de dupla hélice do DNA. Depois o Watson vai trabalhar com RNA, então ele passa a se interessar mais, e quando ele ganha o Nobel lá na década de 60, ele vai falar que o RNA é muito mais importante, então ele vai dedicar a carreira dele a RNA, ele participa da descoberta do RNA mensageiro. Depois eles vão trabalhar com a compreensão, porque ele monta um grupo de pesquisa em Harvard, eles vão trabalhar com a percepção e com a descoberta de como a síntese proteica funciona, ou seja, vai entender como que DNA codifica RNA, que depois vai resultar na produção de proteína. Ele trabalha com ribossomos também, que faz parte do processo o RNA ribossômico, que faz parte da síntese proteica, e lá na década de 90 vai ser uma das pessoas chamadas para encabeçar e principalmente para dar credibilidade para um projeto que quem é da década de 80 e 90 viveu, é muito importante, que é o projeto do genoma humano. Então, o Watson é um pesquisador extremamente relevante, com descobertas muito relevantes na história da ciência, isso é inegável. O Nobel dele é um Nobel merecido, a visão que ele e o Crick, que era o orientador dele, tem em relação à estrutura do DNA é fundamental, e a carreira dele como líder de equipes que vão descobrir outras coisas, que vão descobrir outras estruturas, é inegável, certo? Apesar de tudo isso, o Watson ele se mete em algumas encrencas desde do começo da carreira. Então, a descoberta do DNA ela acontece a partir de uma imagem produzida por uma pesquisadora. Deixa eu pegar a imagem dela aqui para eu não fazer o que o Watson fez com ela, né? Então, vou colocar aqui a imagem dela. A Rosalind Franklin produz a icônica imagem que vai dar origem à descoberta do DNA. Então, deixa eu colocar, do mesmo jeito que eu coloquei o Watson para criticar, deixa eu colocar a imagem da Rosalind Franklin aqui para vocês verem também. Então, ela produz essa imagem. Essa imagem ela vai acabar por caminhos não tortuosos, ela acaba na mão do Watson e do Crick. Tem mais um outro pesquisador que não vou lembrar o nome agora, que participa dessa descoberta. Ela fez essa imagem e quando eles vão escrever o artigo, eles deliberadamente escolhem deixar ela de fora do artigo. E essa é uma decisão muito importante, porque muita gente fala assim, mas a Rosalind Franklin só fez a foto.
Mas é interessante essa abordagem porque o outro pesquisador que também participou menos do artigo no sentido de ter a visão da dupla hélice foi chamado para participar da descoberta e para participar do artigo. Então, o Watson e o Crick, eles pegam essa foto da Rosalind Franklin e eles realmente têm o insight da dupla hélice. E é super importante a gente dizer que a Rosalind Franklin era uma pesquisadora genial, uma mulher incrível, fez descobertas incríveis durante a carreira dela. A gente pode até fazer um vídeo sobre ela no futuro, porque senão dá a impressão de que ela só tirou a foto usando cristalografia, o que é uma grande de uma mentira. Então, e essa mentira ela começa a ser propagada lá na década de 60 pelo próprio Watson. Então, quando o Watson ganha o Nobel junto com o Crick pelo DNA, eles são questionados. Pô, e a Rosalind Franklin? E aí o Watson ele já fala, ele já coloca o primeiro posicionamento dele polêmico, tá? Ele fala que a Rosalind Franklin ficou com a foto 4 meses e não descobriu nada. Então que a genialidade por trás da descoberta é dele e do Crick e que a foto é só uma foto, tá? Então eu vou colocar aqui a foto que ela tirou e que é uma das fotos que eles usam para fazer o artigo deles, tá? Então a Rosalind Franklin ela vai lá, desenvolve uma técnica nova, faz a foto e o Watson fala que na verdade é só uma foto. Então esse discurso de é só uma foto, ele já é uma construção do Watson lá na década de 60. E aí o próprio Watson ele faz uma construção depois, porque ele logo é acusado de machismo, né? Então as pessoas começam a falar para ele, porra, mas a foto é dela, a técnica é dela, não existiria o seu trabalho sem o trabalho dela, por que ela não está no artigo? Ele fala, não, mas eu não sou machista. No meu laboratório até tem mulheres, então isso é uma coisa bem interessante. E ele tem um trabalho bem extensivo de formação de mulheres incríveis, que depois vão ser cientistas moleculares como ele é. Mas ele também tem relatos e casos de se a mulher fosse genial, ele aceitava tranquilamente, ele apoiava essa pessoa, mas se ela não fosse genial, como a maioria dos alunos homens dele não eram, as mulheres eram muito mais atacadas. Então, a primeira grande polêmica do Watson é ligada a esse fato dele ser machista. E aí tem um monte de gente que defende que ele é assim porque ele é um senhor do seu tempo, só que tem um monte de cientistas de 90 anos que não eram e que criticaram o Watson por isso, inclusive, tá? Então, você tem o Stephen Jay Gould falando que o Watson é machista, dentre outras coisas que a gente já vai discutir já, tá? Então, a primeira polêmica dele é a exclusão da Rosalind Franklin, dele e do Crick. É super importante a gente não colocar só ele aqui. E o fato dele ter chamado eram 4, eram 3 homens e uma mulher. O terceiro homem, ele não era tão relevante, mas ele foi chamado para o artigo. E a mulher não. Acho que diz um pouquinho sobre o que ele achava. Mas ele ainda se defendeu, a carreira inteira ele se defendeu dizendo que não foi machismo, foi uma questão de produção acadêmica, que a técnica da Rosalind Franklin foi publicada e que, mas ela não ganhou o Nobel e ela não tem o reconhecimento que os dois têm como as pessoas que descobriram o DNA, apesar dela ser extremamente importante e fundamental para essa descoberta, tá? E essa técnica de excluir as pessoas, ela era recorrente e continua recorrente até hoje, e a gente sabe que existem grupos que são mais excluídos do que outros, beleza? Então, a gente ainda não atingiu o ideal. Tem muita gente que rouba artigo do amiguinho, tem muita gente que na hora do concurso não contrata a mulher, mas era pior no passado, tem melhorado pelo menos um pouquinho. E sabe uma outra coisa que melhorou um pouquinho também? É a qualidade das roupas que a gente usa. E aqui eu vou falar do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é a Insider Store, que você deveria aproveitar, clicar no link da Insider agora e comprar esses produtos maravilhosos, como esse que eu estou usando aqui. São as camisetas da Insider, muito, muito, muito gostosas. Então é só você clicar no link e aproveitar, porque na Black Friday você pode ter até 50% de desconto, tá? Então, o que a gente tem do Watson inicialmente é esse posicionamento, mas ele vai se posicionar de uma maneira tão polêmica quanto quando na década de 90 ele comete um erro que muito biólogo comete,
que é o que a gente chama de determinismo biológico. Então ele se baseia num livro, ele vai usar um livro de referência, um livro reconhecidamente racista, publicado na década de 90. Ele declara que ele lê esse livro, e o que esse livro vai fazer é uma análise econômica e social da sociedade americana, e esse livro, em essência, vai dizer que características genéticas determinam o QI, e a gente já tem um vídeo de QI aqui no Blá Blá mostrando que QI é uma puta de uma balela, e que essas características genéticas que determinam o QI criam uma casta de QI alto na sociedade que separa a sociedade em níveis, e que esses níveis, determinados geneticamente, resultam numa diferença de salários entre essas populações, e que essa diferença de salários entre populações cria castas dentro da sociedade que são esperadas e geneticamente determinadas. Então, eu vou repetir. O Watson leu um livro em que você tem um psicólogo dizendo que a sociedade naturalmente se divide em castas e que pessoas com QI mais alto, que seria determinado geneticamente, vão formar essa casta superior que domina a sociedade economicamente e que está lá por merecimento genético. E o que é mais importante dessa casta superior que é determinada nesse contexto é que ela é claramente de uma cor, e que essa análise foi baseada na análise feita nos Estados Unidos, e que as pessoas com QI mais alto seriam brancas, e isso seria determinado geneticamente, e isso justificaria melhores salários, e que as pessoas pretas seriam de uma classe econômica inferior, porque teriam QI inferior, e isso era determinado geneticamente. E isso existiu, essa discussão, esse darwinismo social, baseado em uma genética que não se conhecia, ainda aconteceu lá no final do século XIX, começo do século XX, e deu origem a um movimento que se origina em parte nos Estados Unidos, mas que vai se espalhar pelo mundo inteiro. E a gente precisa lembrar que essa ideia sobreviveu nos Estados Unidos até a década de 70, de segregação racial porque pretos eram piores, e que isso vai alimentar um movimento do bigodinho lá na Alemanha, dos japoneses lá no Japão, dos italianos na Itália, e que está reacendendo agora com o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, que a gente pode chamar de racismo, ou a gente pode colocar outra coisa com ismo no final. Então, o que o Dawkins vai fazer, e ele mantém isso até morrer, é que ele diz que todos os fatores biológicos são determinados geneticamente e que, portanto, essas diferenças genéticas determinam como a sociedade é organizada. É daí que importaram esse papo do QI do Brasil ser 83, é exatamente isso, tá? É exatamente isso, Tarcísio. E ó, presta atenção no que eu vou falar. O Monark foi cancelado, eu estou defendendo o Monark aqui, tá? O Monark foi cancelado por muito menos. O que certos engenheiros falam aí na internet é muito mais grave do que o Monark falou. Ele só é esperto o suficiente para não usar a palavra que termina com ismo. O Marte Ataca falou, eu acho sacanagem depois do Dawkins morrer fazer um vídeo comemorando. Eu não fiz um vídeo comemorando não, inclusive tem um vídeo meu falando mal do Dawkins antes dele morrer, em vida, em que eu provo, eu mostro que o Dawkins é eugenista. Não precisa esperar ele morrer não, Marte Ataca. Tem um vídeo aqui no Blá Blá em que eu explico num vídeo de 20 minutos o que é eugenia e como o Dawkins é eugenista. Quando ele morrer eu só vou ressaltar isso. É em vida mesmo. Então eu falei do Watson, mas eu posso fazer o mesmo vídeo sobre o Dawkins. Na verdade, Vinícius, Erlon, já está feito. Então olha que louco a gente pegar um cara que estudou e que descreveu o DNA, e aqui eu vou fazer uma afirmação pesada porque não é uma afirmação minha, e ele comete o erro que mostra que ele sabe muito pouco de biologia. Que ele faz uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer, que é
criar um determinismo biológico e principalmente um determinismo genético como se nós fôssemos frutos só do que está escrito dentro do nosso gene. E o que é mais importante dessa discussão, mesmo que fosse determinado geneticamente tudo, a cor da pele não é o melhor preditor de nada. A cor da pele é uma característica que eu pego para escolher isso e justificar o meu racismo. Eu falei do Dawkins, mas é que o Dawkins é igual. Aqui eu estou falando do Watson, mas o Dawkins é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu confundi. A Rebeca falou ato falho, foi um ato falho mesmo, mas o Dawkins acha exatamente a mesma coisa. A gente tem um vídeo do Dawkins aqui. A gente tem um vídeo do Dawkins falando sobre eugenia, inclusive. Então, o Watson, ele vai pegar isso e ele vai defender isso até o final da vida. Eu vou fazer um combinado aqui com o chat. Eu vou fazer um combinado com você que está assistindo. Quando o Dawkins morrer, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Foi tarde. Desculpa, racista. Foi tarde, viveu mais do que 90 anos. É a prova de que não existe no mundo esse negócio de karma. Não existe karma no mundo, certo? Então, machista, racista, eugenista é uma característica que a gente vê em muitos desses biólogos brancos e em muitos desses biólogos que cresceram na Inglaterra, que cresceram nos Estados Unidos e que tem que justificar as diferenças sociais que eles veem no mundo a partir do conhecimento biológico raso. Então, viveu mais do que 90 anos e foi tarde. Defendeu racismo até o final da vida. E para defender o racismo nos Estados Unidos, para defender essa postura de que a origem das características sociais que a gente tem hoje está mais ligada à biologia do que à história, é no mínimo a se admitir como racista. É eliminar 500 anos de processo de escravidão que a gente viveu nas Américas e que se mantiveram até o século XIX. E que as raízes dessa estrutura escravagista se mantêm na sociedade até hoje. Então, pegar toda a história recente da humanidade, os últimos 500 anos, e jogar fora para justificar o seu racismo baseado em biologia, desculpa, é não saber de biologia. E sim, o livro que ele leu foi o Bell Curve, que é um livro extremamente racista. Extremamente racista. Tá bom? Então, a hora que eu falo do Watson, o que a gente está falando é de uma pessoa que tem uma contribuição científica muito relevante, muito importante para a história recente da biologia, e ao mesmo tempo que era uma pessoa que ela não é polêmica. Eu acho que o Watson não é polêmico. Polêmica é quando você dá uma declaração dúbia. O Watson era racista. E não existe polêmica nisso. Num cara que defende que as diferenças que existem na sociedade são biológicas e não sociais. Ou, no mínimo, uma interação entre biologia e sociedade. Essa era a justificativa que todo mundo dava para justificar 500 anos de escravidão. Tá bom? Então, antes era religião, antes preto não tinha alma, depois eles eram inferiores biologicamente falando, e agora, para o Watson, eles são, eles são, na verdade, geneticamente inferiores. Tá bom? Beleza, tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É super importante a gente entender essas figuras emblemáticas do século XX para entender para onde o mundo vai. Muita gente usa ele como referência para falar e para ser racista. E a gente também precisa lembrar que esse vídeo foi patrocinado pela Insider. Então clique no link da Insider, entra no link da Insider agora, dá uma olhadinha lá nos produtos e aproveita que os produtos estão com até 50% de desconto, tá bom? Então você que está aqui no chat agora ao vivo, clica no link. Você que está assistindo esse vídeo depois, clica no link também. Falou, valeu e tchau!